matemática da página 173. Então, vamos lá. Exercício 18. Das 12 xícaras do conjunto de chá da Bisa, Cirila, 8 ficaram para a vovó Almira. Contudo, na última vez em que a avó usou, 2 quebraram. Qual é o número que representa a quantidade de xícaras que não quebraram em relação ao total de xícaras que a avó Almira tinha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total e a quantidade, 8 oitavos, menos quantidade que quebrou, que foram 2 dos 8 que ela tinha. Então, o que eu vou fazer? Repito o meu denominador e subtraio o meu numerador. 8 menos 2, 6. Então, o total foi de 6 oitavos das xícaras. 19. A avó de Eliane usou 2/3 do queijo curado para fazer seu pão de queijo tradicional. Qual é a fração de queijo que sobrou? Então, vamos lá. Ela usou 2/3. O queijo inteiro, então, um inteiro é 3/3. Um inteiro. Ela usou desse inteiro 2/3 dele. Com quanto ela ficou? Repito o meu denominador e subtraio o meu numerador. Então, ficou 1/3 que sobrou de queijo. 20. Vamos para o 20. Observe a atividade que a professora passou para cada dupla do quarto ano. Enquanto o Rodrigo ficou com uma folha inteira de papel, olha aí, ele ficou com uma folha inteira de papel, e Ana teve que dividir a própria folha em 8 em 8 partes iguais. Escreva o número que representa cada pedaço de papel de Ana. Então, ela pegou o papel, que é o mesmo inteiro, papel inteiro, e dividiu em 8 pedaços. Então, qual que é a representação? Um pedaço dos 8, porque ela pegou aquela folha inteira e simplesmente dividiu em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 1/8. Certo? Vamos para a letra B. Se Ana separar 3 pedaços, agora ela vai separar 3. 1, 2, 3. Qual vai ser a fração da quantidade? Vai ser, então, 3 do total. Então, vai ser 3 oitavos, porque ela dividiu 3 pedacinhos dos 8, ou seja, do inteiro que ela tinha. E a letra C, nesse caso, quanto falta para completar a folha inteira? Então, quanto falta? Vou pegar o inteiro, 8 oitavos, que é igual a 1, o inteiro, né? Que é o total de partes da folha, menos o valor, né? O que ela tinha tirado, que é 3 oitavos. Vou repetir o meu denominador e eu vou subtrair. 8 menos 3, 5. Então, o total que vai faltar para completar é 5 oitavos. Certo? Então, vamos aí para a 21. Vou fazer aqui do ladinho 21. Vamos lá. 21 está dizendo assim, compare as imagens e responda as questões. Então, nós temos aí, deixa a professora fazer, vou tentar fazer o desenho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Compare as imagens e responda a questão. A. Quanto 3/7 é menor que 1/7? Então, aqui eu tenho 3/7, porque eu tenho 3 pedaços de 7
E aqui eu tenho 1 pedaço de 7. Ela quer saber quanto é menor 3 sétimos de 1 sétimo. Quanto que vai ser? Quanto que vai ser menor? Eu vou pegar, então, aqui, ó, e vou subtrair. 3 menos 1 é igual a quanto? Então, eu vou pegar aqui, ó. 3 de 3, que é o todo, menos 1 terço, que vai ser igual a 2 terços. Certo? Certo? Como você descobriu isso? Fazendo a subtração. Eu peguei aqui o total de partes pintadas, 3. Então, já que é o todo inteiro, 3 terços menos 1 de 3, que seria, no caso aqui, que seria daqui para cá. Esquece o resto. Somente das partes pintadas para cá. Então, menos 1 terço, que dá um total de 2 terços. Certo? Então, essa foi a nossa correção de hoje. E agora você vai aprender a fazer multiplicação de fração. Já aprendemos a fazer adição de fração, subtração de fração, transformação de fração em números decimais. Agora nós vamos aprender a multiplicação de fração. Então vamos nessa? Olá, meu amor. Bem-vindo à nossa aula de hoje, nossa aula de matemática. Nós estamos aí trabalhando sobre as frações e os números decimais, mas estamos trabalhando as operações básicas com ele. Então, já estudamos semana passada como nós fazemos adição e subtração de frações, e hoje nós vamos trabalhar multiplicação de frações. Vamos lá? Multiplicação de fração é muito tranquilo, é muito fácil. Você vai sair muito bem. Mas, para você sair muito bem, você precisa estar com a tabuada na ponta da língua. É muito simples, não tem mistério, mas a tabuada tem que estar na ponta da língua. Tenho certeza que você já sabe. Agora, vamos dar continuidade à explicação de hoje. Então, vamos lá. Como fazemos a multiplicação de frações, Pro? Vou te falar uma coisa. Existem outras regras, tanto para adição, para subtração de fração. E na multiplicação também existem outras. Mas nós estamos no início. Eu apresento para você uma regrinha de adição, outra de subtração, porque estamos trabalhando com denominadores iguais. E hoje, no conteúdo de multiplicação de fração, mais para frente, em outros anos, vocês vão aprender mais aprofundado. Mas hoje, como fazemos, Pro? Vamos lá? Eu tenho aqui um exemplo. 4/5 vezes 6/8. Como que eu faço? Sem mistério nenhum. Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, 4 vezes 6, 24. 5 vezes 8, 40. Simples assim. Então, nós temos que 24/40. Então, como fazemos multiplicação de frações? Multiplico em cima e multiplico embaixo. Mamão com açúcar, né? Vamos ver o próximo exemplo? Para a gente compreender bem. Vamos lá? Então, 9/10 vezes 2/3. Multiplico o numerador, 9 vezes 2, e o denominador, 10 vezes 3. Então, temos como resultado 18/30. Próximo. Agora, eu tenho aqui 3 frações para me multiplicar. 2/3, 4/5 e 3/4. Então, eu vou multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores. 2 vezes 4 e 4 vezes 3. 5 vezes 4. 3 vezes 5 e 5 vezes 4. Então,
vamos multiplicar. Então, nós temos aqui 24/60. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3, 24. Agora aqui, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Certo? Muito fácil, né? Então, vamos lá. Agora, quando eu quero, na minha multiplicação de fração, encontrar o dobro da fração, ou triplo, ou quádruplo, como que a gente faz? Observe aqui um exemplo. Eu quero aqui o 2. Eu sei que o 2 é o dobro da multiplicação. Então, eu quero encontrar o dobro dessa fração aí. Como que a gente faz? Olha, existe aqui, ó, algo interessante, ó. Aqui debaixo do 2, existe o número 1, que a gente não coloca. Até porque a gente sabe que o traço da fração significa uma divisão. Então, quando trabalhamos com o número inteiro, ou números inteiros, aqui no caso é o 2, o denominador que fica embaixo, que não aparece, é 1. Até porque 2 dividido por 1 é igual a 2, certo? Então, aí embaixo não aparece, mas existe o número 1. E agora ficou fácil, né? Se tá agora a fração completa, o que eu faço? Multiplico. 2 vezes 3 e 1 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6 e 1 vezes 5, 5. Veja, ó, o número 1 não aparece, mas ele existe. Ou então, se eu não quiser colocar o 1, e aí? Como eu posso fazer? Simples assim, ó. Vou te ensinar. Eu multiplico os numeradores e não mexo com o meu denominador 5. Então, 2 vezes 3, 6. E eu repito o meu denominador 5, 6 quintos. Não vai interferir no resultado? Por quê? Porque ali embaixo tem 1. E todo número multiplicado por 1 é o maior, né? Então, vai ser o 5 aí. Combinado? Então, você pode escolher das duas maneiras. Colocar o 1 embaixo do denominador ou não colocar, multiplicar somente e repetir o denominador. Bom, você sabe que a gente está trabalhando tanto frações quanto os números decimais. E você sabe que fração e números decimais é a mesma coisa. Então, vamos fazer esse exemplo aí e vamos transformar essa fração aí em número decimal. Vamos lá. Então, nós sabemos que tem o número 1 embaixo, né? Então, 2 vezes 3 é 6. E 1 vezes 6 é 6. E a gente sabe que 6 sobre 6, 6 sextos é igual a 1, ou seja, é um inteiro. Agora, nós vamos transformar essa fração aqui em número decimal. E nós já aprendemos a transformar. 3 não dá para dividir por 6. Então, eu coloco o 0 e o 0, no meu quociente. Então, fica 30 dividido por 6. Qual é o número multiplicado por 6 que é menor ou igual a 30? 5. 30 menos 30 é igual a 0. Então, essa fração aí, 3 sextos é igual a 0,5, ou seja, metade. Agora, eu pego o 2, porque eu quero o dobro da fração. Então, eu quero o dobro desse número decimal. 2 vezes meio é igual a 1 inteiro, como foi na nossa fração. Certo? Para você ver que fração e número decimal é a mesma coisa. Então, se eu usar frações ou números decimais, vai ter o mesmo resultado. Então, vamos para o próximo exemplo? Então, vamos lá. Agora, eu tenho 3, ou seja, o triplo dessa fração. 3 vezes 8 décimos. Quanto vai ser? Eu sei que tem um aqui embaixo do 3, que ele não aparece.
Então, vai ser 3 vezes 8 e 1 vezes 10. Então, 24 décimos. Então, 3 vezes 8, 24. 1 vezes 10, 10. E agora, nós vamos transformar essa fração em decimal. Lembra que nós sabemos que se o denominador é 10, nós vamos andar uma casa, ou seja, vai ser uma casa após a vírgula. Então, essa fração ficou 2,4. 2 inteiros e 4 décimos. E agora, a fração ali, mesma coisa, né? Nós já sabemos que tem uma casa só no denominador, então, eu vou andar uma casa. Então, vai ser uma casa após a vírgula, que vai ser, então, 0,8. Então, agora, 3 vezes 3 vezes 0,8 é igual a 24. Então, 3 vezes 0 é 0, com 2 que subiu, desceu, fica valendo de 2. Então, vão dar uma casa, né? Já que é vírgula embaixo de vírgula. Então, o valor é 2,4. Então, 3 vezes 0,8 é igual a 2,4. Igual nós encontramos aí na fração, ok? Tranquilo? Ah, então tá ótimo. Então, hoje nós trabalhamos um passo da multiplicação de fração, certo? Espero que você tenha entendido. Desejo ter você como companhia na próxima videoaula. E na próxima videoaula, nós vamos trabalhar divisão de frações. E também é bem facinho, combinado? Por hoje é isso. Um beijo e fica com Deus.